Boa noite a todos. Vamos agora relaxar, fechar os nossos olhos, descruzar os braços, as pernas, respirar fundo, elevar o seu pensamento a Jesus e pedir que agora a espiritualidade da casa esteja conosco para que todos possamos receber os ensinamentos hoje dados aqui nesta casa. Fazendo a oração do Pai, para que todos nós possamos entrar na vibração de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-vos de todo o mal. Graças a Deus, graças a Jesus. E agora vamos ouvir a nossa querida Dona Iraci, com seus ensinamentos maravilhosos. Conhece Nazareno Tourinho, da filosofia, Leon Denis. Esses são maravilhosos, né? Então, gente, boa noite. Olha eu falando aqui, feito matraca. Vamos falar da filosofia espírita. A gente pensa, né? Todo mundo sabe, a doutrina é ciência, é filosofia, ciência e religião. É um tripé, né? Mas Kardec coloca bem em cima do Livro dos Espíritos, filosofia espiritualista, uma filosofia racional, isenta de espírito de sistemas. Então, o Espiritismo, ela tem fundamentos científicos, né? Fale, baixar aqui. É? Ah, bom. Nem estava vendo. Então, tem o aspecto científico, porque a doutrina começou pela ciência, né? Então, Kardec foi ver as mesinhas que batiam o pezinho, né, e se comunicava, e quando ele viu que realmente tinha respostas lúcidas, né, inteligente, então ele foi pesquisar. Então começa a ciência espírita, mas que quando ele viu que tinha respostas, o que ele fez? Entrou pela filosofia. E já a primeira pergunta, o que é Deus? Né? Já para acabar com aquela brincadeira, o que é Deus? Né? E os espíritos, então, falam, né, que Deus é a inteligência suprema. Então, você percebe que a filosofia, ela vai questionar, vai atrás de respostas. Então, Kardec diz que a filosofia é a base da nossa doutrina, né? Onde que ele está aqui? Olha, ele fala assim, na introdução do Livro dos Espíritos, falsíssima ideia formaria do Espiritismo quem julgasse que a sua força vem das práticas, das manifestações materiais e que, portanto, obstando-se às tais manifestações, se lhe trará teria minado a sua base. Então ele diz, não, a força da doutrina espírita está na sua filosofia, no apelo que ela dirige para a razão e para o bom senso. Então, estudar a doutrina é fundamental para que a gente possa entender as questões tão, digamos, necessárias para a gente entender quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual é o sentido da vida, qual é o sentido da dor. Tudo isso está na filosofia espírita, as leis. Então, a gente pega algumas questões, né? E Kardec mesmo pergunta, se a gente dissesse, né, que seria só filosofia, sem a ciência e sem a religião, ficaria, porque o corpo da doutrina, a filosofia, diz o Nazareno Tourinho, que é como se fosse sabe o avião? A parte onde a gente se senta e se acomoda, o bojo do avião?
E a religião seria uma asa e a ciência seria outra asa. Mas que o que dá, o que abriga e que conduz e que dá sustentação é a filosofia, ou seja, é dentro do avião, né? Ali que a gente está sentado e está seguro. E que esse avião nos levaria a um pouso suave e que nos proporcionaria venturas, alegrias, porque você vai descobrir para onde você está indo, né? Então, se fosse só filosofia, que quer dizer amor à sabedoria, né? A intenção de ampliar incessantemente a compreensão da realidade, mas se faltasse essas duas asas, né? Ficaria capenga. Se fosse só ciência, diz o Kardec, né? Seria um conjunto organizado de conhecimentos, né? Porque a ciência é isso. E a ciência espírita, ela estuda o espírito, o mundo espiritual, a comunicação do espírito com o mundo material. Então tem esse estudo, mas se fosse só esse estudo, a gente não teria o conhecimento que a gente tem, as questões, né, que transcende, né, ao comum, o que é Deus, né? O que significa, o que significa, por exemplo, o sofrimento, a dor, de onde viemos, a reencarnação. Então, veja, tudo isso você tem que estudar junto, né, com o Evangelho, junto com outros livros como a Gênese, né, que traz tanto conhecimento científico, Céu e Inferno, que vai nos falar dessa lei de ação e reação, principalmente, né? Então, a filosofia, os mentores foram muito honestos. A gente não sabe tudo, não temos condições de dizer para vocês o que é Deus. Assim, Deus é a inteligência suprema, mas como Ele é, não dá. Não temos condições de falar além daquilo que vocês podem compreender, né? Mas, à medida que a gente vai avançando, a gente vai aprofundando esse conhecimento. A própria ciência vai ajudando, né? Então, a filosofia espírita não é Deus, na filosofia espírita, não é a natureza. Deus é o criador da natureza. A lei, Deus não é a lei. Ele criou as leis divinas, né? Ele é o autor, está acima de tudo. Então, Kardec pede, não confunda o autor com sua obra, né? Porque muita gente, às vezes, acha que Deus está ali, né? Não, ele criou aquilo. É lógico que ele tem contato, mas ele não está. Por exemplo, somos centelhas de Deus. Centelha, eles falam, o Nazareno fala, né? Centelhas são partículas de um todo, né? Então, nós não somos partículas de Deus, né? Mas fomos criados por Ele, né? É diferente de você achar que você faz parte daquele todo de Deus. Ele nos criou. Então, veja, tem muitos pontos para a gente questionar, refletir, né? Então, a filosofia espírita apresenta-se com as seguintes características. Ela não é especulativa, é uma filosofia afirmativa. Deus é a inteligência suprema. Quer dizer, não está pondo em dúvida nada, é uma doutrina afirmativa. E não é dogmática, ela está aberta para vários exames. Tanto que Kardec diz, se um dia a ciência trouxer algo que contradiga o que eu disse, fique com a ciência. Se ela provar, fique com a ciência. Então, está aberta, né? Não é especulativa, então. Não é de origem humana, porque nasceu de revelações espirituais. Não se baseia em teorias isoladas, mas em informações e textos bíblicos. Não é proselitista, porque não tem a intenção de ficar atraindo gente para dentro da casa. Entende? Apenas a gente, dentro do espiritismo, esclarece e conforta e deixa a pessoa à vontade para seguir, para não seguir, para gostar ou não gostar, para continuar. Tanto que aqui é comum, a gente vem, conversa, auxilia, esclarece, e a pessoa é messiânica, é budista, é evangélica,
entendeu? Tem uma evangélica que é muito amiga, ela tinha mediunidade, na igreja não conseguiu entender. Aí ela vinha no curso de mediúnica, participava quando podia, né? E continua na igreja evangélica, porque a família dela inteira é de lá. Os pais, os avós, entende que ela cresceu naquilo. Ela falou, é minha família, só que entendendo o contexto da mediunidade, aí ela, entende, quando vê e ouve, porque ela vê e ouve, espírito incorpora. Então ela fala, né, o Espírito Santo é alguma coisa na linguagem deles. E assim ela vai levando. Então, porque não tem, a gente não tem, o espírita não tem interesse que, sabe, ver uma casa muito cheia, ver isso e aquilo. Não é esse o objetivo. O objetivo é que as pessoas entendam, mais do que entender, sentir. Entende? Sentir o acolhimento, sentir a boa vontade dos que estão ali acolhendo, entende? Então ele pede, e um outro item que ele coloca, né? Não é sectária e também não quer fazer do estudo um meio de se ganhar dinheiro, né? Então espera-se que todo trabalhador espírita trabalhe voluntariamente, gratuitamente. Jamais imagine que vai ganhar alguma coisa, ao contrário, a gente paga para trabalhar, né? Então é diferente, né? Ele coloca assim, não endossa o profissionalismo ideológico, esperando que seus adeptos procurem servi-la desinteressadamente. Não é proibitiva, informa sem impor, e não busca outro fim senão a fé raciocinada, que haverá de um dia conciliar a ciência com a religião. Então, gente, estudar a doutrina, né? Quando você estuda, o espírita se passa. Ele passa a ser um estudioso sem ser presunçoso, um idealista sem ser fantasista, coerente sem ser intransigente, religioso sem ser um religiosista, popular sem ser vulgar, conformado sem ser conformista, entusiasmado sem ser exaltado. Será moralizado, mas jamais um moralista. Será racional sem ser radical. Será bom sem ser bobo ou bonzinho. Então, veja, quando se estuda, a pessoa vai se transformando. O foco maior sempre será nós mesmos, né? Entende? Não é mudar o outro, a gente não pode mudar ninguém. A gente muda nossa maneira de conviver com os outros, de viver e aceitar o outro. Não dá para você mudar as pessoas, né? Prosseguindo nessa filosofia, Kardec aborda as principais leis da vida: evolução, causa e efeito e reencarnação. Então, a filosofia espírita, ela se alicerça nesses três pilares, né? Evolução, a gente está aqui para evoluir. A gente está aqui para crescer. É uma das primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, né? O motivo da reencarnação. É você, espírito, evoluir e ajudar na evolução do mundo em que você está. Entende? Da sociedade em que você vive. Ou seja, é sempre colaboratista, né? Colaboracionista. Ou seja, a gente tem que estar colaborando uns com os outros o tempo todo, promover o progresso, que também é uma lei. Então, a lei de causa e efeito, isso rege também a nossa vida, né? Porque a gente manda, e com essa mesma força, esse mesmo impulso que vai, volta, como o pêndulo, né? Vai, para um pouquinho no meio, volta e vai. Então, a gente está sempre nesse balanço. Tudo que sai da gente, pensamentos, sentimentos, ideias, vai, mas acaba voltando, entende? Pela própria lei de atração, que aqui de dentro a gente atrai o que ressoa aqui dentro de nós, né? Então, aí ele fala, é essa a reencarnação, né? A lei de causa e efeito e a reencarnação. Porque se não fosse o sentido da reencarnação, a vida não faria sentido algum. Você vê um bebê nascer né, com problemas físicos, por exemplo, uma criança que morre, uma vida, alguém tem
uma vida totalmente atribulada, o outro tem uma vida tão, né? Por que essas mudanças? Isso a gente vai estudar na filosofia, né? O Evangelho aborda algumas questões, porque Kardec pegou no Evangelho de Jesus, por isso que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Pega no Evangelho de Jesus justamente essas questões que são morais. Então, por que reencarnou a minha irmã é surda? E por que eu não? E a minha outra irmã não? E ela sim? O que há de diferente na gente? Porque um teve, outro não. É a filosofia que vai nos explicar. Aí no Livro dos Espíritos vocês vão encontrar lá, né? Por exemplo, o retorno à vida corporal. Por que a gente retorna? Como foi esse retorno? Como foi programado? Programação de provas. Está tudo, gente, não tem nada no acaso. Está tudo ali dentro do livro para a gente entender, né? Se a gente não busca entender, a gente fica boiando, se lastimando, né? Mas prosseguindo, ele fala, né? Podemos dizer aos materialistas, né, que, porque não há efeito sem causa, e os materialistas acham que não existe, né, vida após a morte física e que o mundo não existe Deus e tal, aí ele fala assim, né, diga aos materialistas, se o mundo veio do acaso, então a este acaso você pode dar o nome de Deus, não tem problema, né? Então, a filosofia se alicerça nessa concepção cristã da natureza de Deus, que é justamente a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é Deus, né? Inteligência suprema, causa primária de tudo, mas também a doutrina aceita Deus como Pai, Senhor da vida, como disse Jesus. Aliás, Jesus ensinou a rezar o Pai Nosso, né? Pai nosso que estais no céu, não é isso? É o Pai de todo mundo. Então, é o Pai do bom e do ruim, do malfeitor e do santo, porque o amor de Deus é incondicional. Aí, disse Jesus, Deus faz chover, né, nos bons e nos maus, faz o sol nascer para os santos, para os justos e os injustos. Quer dizer, a gente tem que ter isso dentro de nós, né? Que o amor de Deus é para todos, todos somos amados, todos somos respeitados por Deus nas nossas escolhas. Ele não impõe, Ele deu livre-arbítrio, né? Veja quanta coisa para a gente pensar e entender a nós próprios e entender a vida do outro, né? As escolhas que o outro faz, né? Às vezes a gente fala, mas por quê? Mas está ali dentro, é um desejo. O budismo fala, né, que a gente teria que esgotar esse desejo. Eles até brincam, um livro do Osho, que eu tenho alguns dele, aí ele fala assim, aí você acorda e fala, ai, hoje eu não estou com vontade de fazer nada. Então não faça, senta lá e não faz. Deixa esgotar esse desejo que você enjoa de não fazer nada, levanta e vai fazer alguma coisa. Entende? Você esgota a coisa, você cai na real. Puxa, não era bem, né? Não era para tanto, né? Já deu, né? E você sai, entende? Você esgota. A mesma coisa a gente faz ao se reencarnar. Muitas vezes a gente está tão arraigado, por exemplo, no egoísmo, e você vai reencarnar várias vezes naquela coisa, né? De ser egoísta, até que uma hora não faz mais sentido. Aí você muda. Então, a gente tem todo o tempo do mundo para isso, né? É interessante imaginar por esse prisma, né? Ah, mas meu filho, seu filho é filho de Deus acima de tudo, né? E Deus ama muito mais do que nós. Vamos, né, falar a verdade, né? A gente, quando tem um filho que não vai muito bem, né, pega, né? Já não é aquele amor, né? Poxa vida, esse menino encrenca, caramba, botei um filho no mundo assim, né? Você já fica, mas Deus, né? É só a gente lembrar do filho pródigo, como o pai faz quando o filho volta, né? Abraça, roupa nova, tudo. Então, né? Onde está o erro, o pecado? É tudo experiência, né? Então veja, e a gente vai passar, né? Vou chegar lá já, deixa eu ver se dá tempo. Então, essa construção teórica da filosofia espírita se ergue nessas três pilastras, né? A lei da evolução espiritual, a lei de causa e efeito moral. Por que moral, gente? Porque quando você desconhece a culpa entre aspas, né?
não é tão, por exemplo, Kardec dá um exemplo, né? Porque falaram assim, e aquele sacrifício humano que se fazia antigamente, né? Que pegava as vítimas, jogava no penhasco, ou matava, enfim, né? Fazia. Aí a resposta ele fala, é menos culpado quem fazia, porque queria agradar os deuses. Não estava querendo matar aquela pessoa, queria agradar os deuses. É menos culpado do que aquele que sente ódio do outro e não faz nada, mas pensa, mas eu vou pegar, vou dar uma queda moral nele, que ele vai perder isso, vai fazer aquilo. Quer dizer, é muito mais culpado, porque você está sentindo, você está plasmando, você está jogando, está imaginando toda a situação, você está envolvendo a pessoa. E, às vezes, essa vingança leva meses, até uma vida inteira, às vezes. Então, aquele que fez, então ele fala, alguém que dá um tapa por impulso é menos culpado do que aquele que planeja ou até que terceiriza a ação, contratando alguém para fazer. Percebe? Que tudo vai da intenção, da intencionalidade, do que a gente sente. A emoção vale tudo, gente, o que a gente sente ali, né? Então, por isso que ele fala, né? A lei de causa e efeito moral, né? Aquilo que você faz que realmente te envolve, envolve sentimentos, envolve situações, envolve desejos, entende? De atingir o outro. Então, isso fica aqui na nossa consciência, né? E a reencarnação. Então, o que mais que ele fala, né? A lei da evolução espiritual ensina que estamos sempre progredindo na direção do aperfeiçoamento íntimo, que é o único caminho para a verdadeira felicidade. Podemos ficar estacionários, sim, mas nunca perdemos o avanço que já conquistamos, tornando-nos hoje pior do que éramos ontem, não. Entende? Não retroage. Hoje a gente está igual, ou então temos a possibilidade de ficar melhor, mas pior não. Às vezes a pessoa confunde, na outra vida eu fui rainha e hoje eu não tenho onde cair morta. Voltei, não. O espírito está tendo outra oportunidade. O rainha é aqui da terra, né? Não tem valor nenhum para o espírito, né? Então, o espiritismo, né? A filosofia espírita é bem enfática na lei, por exemplo, na questão 133. Por que tem necessidade de reencarnar os espíritos desde o princípio, se ele foi bom desde o princípio, se ele seguiu o caminho do bem, por que tem que reencarnar? E a resposta é, todos são criados simples e ignorantes para se instruírem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus não poderia fazer feliz uns sem fadigas e sem trabalho, sem mérito. Entende? Não tem essa, eu vou ter uma vida porque Deus, sou privilegiado, não tem. Então, se alguém às vezes tem uma certa facilidade numa coisa, ele está aprendendo outra. A gente tem que ter isso em meta. Sempre há um aprendizado no nosso dia a dia. Então, aí Kardec fala, então para que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta de sofrimento da vida corporal? Aí olha a resposta. Com esses conflitos aqui da vida material, chegam mais depressa ao fim. Ademais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormento. Aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento, não vai sofrer torturas que se originam nesses defeitos, né? A doutrina espírita, então, ela escoa para o princípio geral da solidariedade entre os seres, né? Aí eu peguei Leon Denis, aquele livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Eu sou apaixonada por esse livro, principalmente a questão da dor, que é a última parte, né? O último capítulo. E Leon Denis fala assim, né? A dor. Tudo que vive neste mundo, gente, natureza, animal, homem, tudo sofre. Todavia, o amor é a lei do universo. Foi por amor e com amor que Deus formou os seres.
contradição que leva muitos pensadores para a dúvida e para o pessimismo. Como que Deus fez por amor se a gente sofre tanto, né? Que amor é esse que Deus tem? O animal, prossegue ele, a gente já vai entender, o animal está sujeito a uma luta ardente pela vida. Entre as ervas do prado, entre as folhas da ramaria do bosque, nos ares, as aves, né? No seio das águas, por toda parte, desenrolam-se dramas ignorados por nós. Um peixe come o outro, não é? Um passarinho briga com o outro pelo ninho, um animal maior come o animal menor, o coelhinho, quando vê o lobo, sai correndo. Não é assim, gente? A natureza inteira, eles estão lutando e estão aprendendo. Né? A gente não tem essa noção. E quanto à humanidade, a sua história não é mais do que um longo martirológio. É ou não é? Desde que o homem é homem, é só guerra, aflições, né? A gente vive sempre essas tribulações, né? Então, através dos tempos, rola essa triste melopeia de sofrimentos humanos. O lamento dos desgraçados sobe como uma intensidade dilacerante que tem a regularidade de uma onda, né, no mar, uma onda atrás da outra. Quando a gente pensa que vai, vem outra coisa, e vai e vem outra coisa, não é assim? Então, olha o que a Leon Denis fala. Fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e de educação do espírito. As faltas do passado, sem dúvida, recaem sobre nós com seu peso, que determina a condição do nosso destino. Porém, o sofrimento não é muitas vezes mais do que repercussão das violações de ordem eterna cometida, violação da harmonia da vida. Como numa orquestra, né, que alguém dá uma nota fora, um tom destoante, aquilo ressoa, mexe com todos os instrumentos. Então, toda maldade que a gente faz mexe com o planeta inteiro. A gente não pensa, mas nossas mentes estão o tempo todo, né, como os canais da TV. Aí o que acontece? Às vezes a pessoa fala assim, porque tem uma questão que o Kardec pergunta, né? Os espíritos influenciam a nossa vida? E a resposta é sim, os espíritos influenciam e, no mais das vezes, eles dirigem a vossa vida. E como que um espírito dirige a nossa vida? Às vezes a gente se pergunta isso, né? Então, se amanhã a gente falar assim, vamos sair, vamos passear lá em São Paulo, nós todos aqui, a maioria, vamos. Para onde? Tanto faz. Você decide, não é assim? Às vezes até em família, né? Vamos para a praia ou vamos para o mato, para a montanha? Tanto faz. Quer comer pizza de atum ou de mussarela? Você decide. É assim que os espíritos nos influenciam, porque a gente não decide nossas atitudes. A gente não decide o que a gente quer fazer da nossa vida. A gente vai levando. Então, eles vão, olha, vai por ali, aqui, isso aí é muito bom. E a gente, é bom, tá? Entende? Porque não estamos no controle dos nossos desejos, nem conhecemos, às vezes, os nossos desejos, né? Então, voltando ao Leon Denis, ele fala, né? A violação dessa harmonia da vida, porque nossos pensamentos vão, muita gente vai seguir a nossa ideia, assim como a gente está seguindo outros. E isso vai perturbar o ambiente, né? Então, ele diz, né? O sofrimento é partilha de todos, tudo e todos sofrem desafios dolorosos, tudo, gente, tudo. O mineral, o vegetal, o animal, tudo no planeta da matéria, ele sofre até para se reorganizar. Entende? O sofrimento faz parte desse mundo de expiação e provas. Então, deve ser considerado, né, como necessidade de ordem geral, como um agente de desenvolvimento e condição de progresso. Todos os seres têm que, por sua vez, passar pelo sofrimento e pela dor. Sua ação é benfazeja para quem sabe compreendê-la, mas somente pode compreender a dor aqueles que já lhe sentiram os poderosos efeitos de fato. Você não se identifica se você não sentiu dentro de si. Entende o que é passar fome?
Se você nunca sentiu, como uma criança me falou, quando eu estou com fome, mas dá uma dor, tia, tão forte lá dentro. Então, e a gente nunca passou por isso, não sabe. Então, para você consolar alguém de verdade, às vezes você precisa já ter sentido. E, na verdade, o arrependimento que está lá no Céu e Inferno, né, no livro Céu e Inferno, arrepender-se é sentir dentro da gente a dor que a gente causou no outro. O remorso é outra coisa, mas arrependimento é isso. Você sente-se mal de saber que você produziu tamanha dor, tamanha coisa. E é isso que faz com que a gente queira sentir de novo na pele. Eu quero. Entende? A gente escolhe. Ah, mas você não pode evoluir pelo amor? Pode, mas a gente sabe o que é amor? Não sabemos. Entende? Porque para saber você tem que sentir. E se eu nunca senti amor? Uma vez um espírito veio e ele falou, eu nunca senti amor em todas as minhas vidas. Foi nessa vida, numa condição de totalmente incapacidade mental, porque ele tinha a mente assim de um bebê e tinha o corpo de um adulto, né? Ficou com paralisia cerebral. Então ele falou, foi nessa vida que eu aprendi a amar. Então, todo aquele sofrimento aparente da vida dele ali, né, 42 anos, totalmente, ele não andava, usava fralda, comia de mamadeira, parecia um bebê, embora fosse grandão, né? Então, parecia aos nossos olhos que aquilo não fazia sentido, né, gente? Mas para o espírito imortal, ele veio na mediúnica, a mãe do Radamés que o recebeu, a Margarida, e ele falava, diga para eles, agradece, porque é o antes dessa reencarnação e o depois. Esse eu me encontrei nesta vida, naquela condição. Então, a dor, se a gente compreender o sentido da dor, que é evolutivo, que é de transformação, a gente vai, como a Joana de Ângeles fala, eliminar o sofrimento. Sofrimento, ela diz, é opcional porque é a alma que sofre. Então, se a gente encara o corpo, então, como se fosse uma veste, se rasgar esse vestido, eu não preciso me martirizar por dentro. Eu perdi meu vestidinho, coitadinha de mim. Foi só um vestido, é só o corpo, né? É só as coisas externas. Entende? Então, todos os seres têm de, por sua vez, passar por isso. A dor e o prazer, gente, acho que não vai dar tempo de eu falar tudo. A dor e o prazer são duas formas extremas de sensação. Para suprimir uma ou outra, seria preciso suprimir a sensibilidade da gente. Percebe o quanto vai fundo a coisa? São, pois, inseparáveis em princípio, e ambas, prazer e dor, são necessárias para a educação do ser. Então, a gente esgota em várias vidas o prazer, a sensação de ter, de gostar, de admirar a vida, de ter coisas, mas tem essa sensação, o prazer também mexe com a nossa sensibilidade. De repente, a gente vai para o outro lado, porque a dor também, aqui dentro, é sensação, entende? Então, a dor física produz sensações, o sofrimento moral produz sentimentos mais para frente. Então, mas no sensório íntimo, sensação e sentimento se confundem, são uma e só coisa. Deu para entender isso aí? Sensação e sofrimento. Então, a gente confunde uma coisa com outra. Eu estou com o meu dedo gatilhado e se eu apertar demais, ele dói, eu tenho que puxar para levantar e dar uma dor assim, né? Mas passa rapidinho. Mas se a gente ficar sofrendo com isso, entende? É uma sensação, né? Que dá aquela fisgada quando, né? Mas passa. Então, não preciso trazer isso para a alma e pensar, ai, meu Deus, está dentro do meu dedo, entende? É uma situação que vai passar, se não passar, arranca o dedo, corta fora, eu já pensei nisso. Se eu ficar sem esse dedo também, aí eu uso os outros dois, a gente acostuma, entende? Você não tem que ficar encucado com o negócio, né? Vai acostumar. Então, é isso que Leon Denis está falando, né? O prazer e a dor são muito menos nas coisas, estão muito menos nas coisas externas do que em nós mesmos. Então, incumbe
pois, cada um de nós, regulando suas sensações, disciplinando seus sentimentos, dominar uma e outra e limitar-lhes os efeitos. Limitar o efeito do problema que o corpo está sentindo. Limita, não deixa, não sofra. Uma vez a moça falou, eu fui estuprada tal. Não deixe que isso atinja a tua alma, atingiu só o corpo. Toma um banho e pronto, acabou. Não deixe que isso te avilte, agora eu estou, suja. Não, entende? Não vá por aí, não pense nisso, entende? Limpe, é botar as coisas num tamanho. Eu sei que é difícil, né? No estágio que a gente está falando aqui a teoria do Leon Denis, né? Mas botar isso em prática, eu sei que é o caminho, né? Então, ele diz assim, as coisas, quem diz isso não foi nem Leon Denis, ele copiou de Epiteto. As coisas são apenas o que imaginamos que elas são. Olha que bacana. Não é realidade. É aquilo que você imagina que é. Entende? E quanto mais eu sei que a minha irmã que é surda, nossa, ela não passa por 1/10, do que eu passo. Nada, porque ela vive num silêncio total, que ela não ouve fofoca, ela não se envolve. Ela está mais voltada para si. Por quê? O problema da surdez justamente para isso. O gago vai ter que pensar 10 vezes antes de falar, né? Então ele tem que selecionar, não fica tagarela que nem a gente, né? Porque não ia dar tempo, não é isso? Então a ideia que a gente faz de felicidade e de desgraça, de alegria e de dor, varia ao infinito segundo a evolução individual. A alma boa, pura, sábia, não pode ser feliz da mesma maneira de uma alma vulgar. Qual era a felicidade de Jesus? Lembram? Eu vim para servir. Não tenho uma pedra para pôr a cabeça, mas eu estou aqui servindo. E isso deixava o Cristo feliz. E a dor. Joana foi para a fogueira. A gente está falando da dor. Entende? Botar as coisas no seu lugar. Vão queimar meu corpo, mas em espírito. E ela falou para o filho, em espírito Jesus está nos esperando. Tenha fé. Gente, tenha fé e deixa de se queimar teu corpo. Tenha fé, só o corpo. Então, isso a gente só vai entender se a gente ler bastante e refletir, nessa filosofia espírita, que vai te garantir. Você vai... eu estava até comentando com a Aparecida lá. Ontem no domingo, uma pessoa que teve um câncer na boca, né? Então, estava com um buraco por dentro, mas em espírito ele veio e ele fazia assim, não tem buraco. Lógico, o espírito não tem buraco na boca. O câncer está no seu corpo. Você está fora do corpo. E ele ficou, nossa, mas eu estou tão bem. Eu falei, então, morrer é isso. Você sai do corpo e vai ficar bem, porque deixou no corpo os filtros. Não leve isso no seu pensamento, né? É o corpo que está doente. Bote isso na sua cabeça, senão você, em espírito, continua sentindo os mesmos efeitos. Nossa, eu estou tão bem, acho que eu vou ficar por aqui. Aí já não queria mais voltar para o corpo, né? Mas, entende? Então, ter essa consciência de que em espírito você não é. Você vai ver todas essas tribulações que estão acontecendo hoje no mundo com outros olhos. A gente está passando por movimentos para a gente se conscientizar, olhar para dentro. O que eu tenho que aprender com tudo isso? Por que eu estou vivendo tudo isso, né? Então, a gente pode evoluir pelo amor? Pode, mas ninguém chega ao amor, diz Leon Denis, sem passar pela dor, sem ter sentido em si mesmo essas carências afetivas, a fome, a dor física. Vivemos num mundo de expiações e provas. A dor é como uma balança que vai conferir o peso da nossa disposição em entender o sentido do ser, do destino da dor, da vida em si. Então, são necessários, sim, os infortúnios, as angústias, para dar à alma seu aveludado, sua beleza moral, para despertar sentimentos que estão adormecidos.
A vida dolorosa é um alambique, eu achei muito interessante essa frase dele, é um alambique onde se destilam os seres para mundos melhores. Olha, outro dia falamos da uva, né? Que quando a uva está madura, então ela é espremida para fazer o vinho, né? Aqui, Leon Denis vai falar, né, do alambique, onde a gente vai destilando as nossas impurezas, né? No nosso mundo, o homem honrado, ele sofre tanto como o homem mau. É explicável, porque ele, o homem honrado, ele é mais sensível, ele sofre a dor do outro também. Então, gente, a dor física, não vai dar tempo de falar tudo, não. A dor física é um aviso da natureza que procura nos preservar dos excessos, né? Então, por trás de toda dor, há alguém visível que lhe dirige a ação e regula segundo as necessidades de cada um, com arte e sabedoria infinita, né? Por mais admirável que possa parecer, a dor é apenas um meio de que usa o poder infinito para nos chamar a si e, ao mesmo tempo, tornar-nos mais acessíveis à felicidade espiritual, que é a única verdadeira. Deus, foi por amor que nos tem, que Ele nos envia o sofrimento. Colocou nessa terra de aprendizagem, ao lado das alegrias raras e fugitivas, as dores frequentes e prolongadas, para nos fazer sentir que o nosso mundo é um lugar de passagem, não é o porto de chegada. Gozos e sofrimentos, prazeres e dores, tudo isso Deus distribui na existência como um grande artista que na tela combina sombra e luz para produzir a sua obra-prima, que somos nós. Entende? Deu para entender isso, gente? Como é belo a gente perceber o sentido da vida. Entende? Homem, meu irmão, diz Leon Denis, aprende a sofrer. Não te direi procure a dor, mas quando a dor se erguer no teu caminho, acolhe-a como uma amiga. Aprende a conhecê-la, a apreciar-lhe a beleza austera, a entender-lhe os secretos ensinamentos, estuda-lhe a obra oculta, e em vez de te revoltares e ficares fraco embaixo da sua ação, associa tua vontade, teu pensamento no alvo que a dor visa para ti e procura tirar dela, em sua passagem por tua vida, todo o proveito que ela pode oferecer ao teu espírito e ao teu coração. Recado do Leon Denis, até que deu, consegui chegar pulando umas coisinhas aqui. Então, esforça-te por seres um exemplo para os outros, por tua atitude na dor, pelo modo voluntário e corajoso com que a aceitas, por tua confiança no futuro, torna mais aceitável aos olhos dos outros. Quem não vê os exemplos, a Denise, nossa, um ano inteiro de cama, a gente chegava lá e saía consolada, porque ela nunca se queixava de nada. Então, gente, encerrando tudo, Miguel Ângelo, né? Ele adotara como norma de proceder uns preceitos seguintes: concentra-te e faze como o escultor faz para aquela obra que ele quer aformosear. Tira o supérfluo, aclara o escuro, difunde a luz por tudo e não largues o cinzel. Ou seja, continue se burilando todo dia. Porque, disse Paulo de Tarso, em tudo dai graças, porque tudo concorre para o nosso bem. Chegando o Natal, vamos comemorar esse Natal conscientes, gente, como foi que eu coloquei a frase? Consciente de que Jesus veio ao mundo para nos proporcionar vida plena e abundante. Não podemos perder isso de vista, né? Vida plena e abundante. Então, agora a gente encerra só com o Pai Nosso do Daniel, que já falei demais, já foi o tempo. Deu para entender alguma coisinha, gente? Leia lá. Leon Denis é fantástico. Leiam Leon Denis. Problema do ser, do destino e da dor. Vocês vão ficar craque nisso. Obrigada.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Amém.